E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar de dois quadrinhos curtos, mas que têm uma coisa em comum: lobisomens. Talvez duas coisas em comum, porque lobisomens e tecnologia avançada. Vamos começar pelo primeiro: Filhos da Lua, Noite da Aniquilação, com roteiro de Marcela Rossetti e arte de Levi Tonin. Esse trabalho é um tanto peculiar porque ele nasceu de uma série de livros da Marcela Rossetti chamado Filhos da Lua. O que nós temos aqui? Nós temos criaturas que não são todas lobisomens, mas no caso desses aqui são, que aparentemente têm poderes vindos da Lua, vivem em cidades com uma tecnologia absurdamente avançada se comparada da Terra. E são cristãos. Mas vamos lá. Vamos tentar explicar isso melhor. Aqui nesse livro, a gente acompanha a história de Agatha, uma violinista, que também, ao que tudo indica, é uma lobisomem, com algumas outras crianças da mesma comunidade. Esses lobisomens, eles estão divididos em comunidades, de acordo com o que a gente pode ver aqui na história. E essas comunidades são completamente segregadas da humanidade, eles não se misturam com seres humanos. Contudo, ao que tudo indica, eles têm uma... Embora eles dizem que lutam contra inimigos, passa um ar de que eles basicamente controlam o mundo por fora. Eles têm acesso a basicamente várias coisas que os seres humanos não têm, separam isso, os seres humanos não têm acesso, e influenciam o mundo de fora, porque são seres com superpoderes, no caso. E aí vem um ponto peculiar desse quadrinho. Nós temos aqui uma história que se desenrola onde, durante a noite de Natal, onde eles comemoram o Natal, a comunidade onde ela vive com os amigos é atacada, ao que tudo indica, por gente de dentro, com a ajuda de gente de dentro da comunidade. É demonstrado que foi com gente de dentro da comunidade. São muitos dos lobisomens que estavam atuando naquela noite são mortos. Aparentemente não deve ser tão difícil matá-los, né? Mesmo com superpoderes. Contudo, Agatha, por conta da ajuda de um rapaz, que também era um dos traidores, consegue fugir para o mundo humano. Parece que ela ainda tem muita influência dentro do mundo dos lobisomens, por conta dessa carta que ele escreve no final. Mas não temos uma noção do que houve, porque, como a gente pode ver aqui, isso aqui seria 13 anos depois. Eu acredito que isso aqui deve ser quando começa o livro, isso aqui é uma prequel. Eu não conheço o livro, então não posso dizer muito. Mas o que eu posso dizer é que o quadrinho tinha uma tarefa bastante difícil, né? Ele precisava expor todos esses detalhes do mundo de uma maneira eficiente para a gente poder ter uma certa noção do que estava acontecendo. E até que o quadrinho foi bem sucedido nesse ponto. A história é simples, a história é curta. Contudo, eles conseguem expor alguns desses detalhes do mundo de maneira bem eficiente. E a gente tem uma noção, ao menos por alto, de como essa sociedade de lobisomens e outros super seres funciona. Agora, claro, nós estamos pegando o bonde andando. Eu imagino que nos livros nós vamos ter uma noção muito mais completa de tudo que está acontecendo aqui, porque aqui são citadas de classes diferentes de lobisomens e tal. Contudo, o material é curto. E pelo que existe aqui, descontando os livros, a explicação é simples, mas boa o suficiente. Vamos falar então, nesse ponto eu estou elogiando o roteiro, ele, na minha opinião, funciona bem. Agora, quanto à questão da arte. A arte, ela é boa, ela funciona. Nós temos alguns quadros onde eu acho que houve uma certa mudança
meio curiosa dos estilos, né? Por exemplo, se você olha essa arte aqui, a gente tem um estilo que me lembra até um outro artista, que acho que me lembra um pouco o estilo da Juliana Loyola. E você de repente tem uma certa mudança drástica de estilo em alguns outros quadros específicos. Pelo menos assim, não absurdamente drásticos, mas consideráveis. Com às vezes uma anatomia um pouquinho mais realista em alguns pontos, ou algumas áreas onde parece que sumiram, né, os detalhes. Aqui, um momento onde a gente pode ver uma arte um pouquinho mais diferente. Aqui também um pouco mais realista e tal. Contudo, eu acho que a arte funciona bem para expor aqui o que eles gostariam de mostrar. Então, embora um quadrinho curto, ele funciona como uma apresentação boa do material que deve estar nos livros. Contudo, eu espero que ele continue de maneira separada. Eu vejo bastante potencial nesse aqui. Mas, agora, vamos falar de um outro trabalho engraçado e um pouco mais difícil de se encontrar. Jovens Guerreiros, ou Ozanari Dungeon, foi um mangá publicado pela Scala há vários anos atrás. Contudo, esse mangá não é o que importa pra gente. O que importa é que no final da edição número 4, publicada pela Scala, que eu acho que foi a última, existe a história chamada Silvergun, Caçadora de Lobisomens, que foi um achado bastante interessante. Nós temos aqui a protagonista Kenna, que é uma caçadora de lobisomens em um planeta alienígena. Ela é descendente de seres humanos, ou pelo menos o pai dela era um ser humano. E ela é uma super soldado que tem armas para caçar lobisomens. E o que são lobisomens aqui? São criaturas alienígenas que aparentemente não são humanos, embora se reproduzam com humanos e sejam muito parecidos com humanos, e podem ser contaminados por licantropia que veio da Terra. Ou seja, basicamente eles são seres humanos, mas em outro planeta, só não se reconhecem como tal. Ela trabalha para o governo e é basicamente a melhor caçadora de lobisomens que eles têm. Claro que ela trabalhava sozinha até o dia em que ela precisou de 2 companheiros. Essa história, ela é bem curtinha, e ela meio que se fecha. Contudo, vamos lá. Então nós temos um mundo futurista, mais ou menos como que a gente viu em Filhos da Lua, que tem uma sociedade completamente distinta da humana, com uma tecnologia totalmente à frente do que nós temos. Mas aqui a gente pode contar que talvez exista um pouco de mágica também, já que na história, um dos grandes vilões, chamado Gilgamesh, ele pensa em matar a heroína, mas no lugar de tentar alguma coisa contra ela fisicamente, ele sequestra a alma dela, leva a alma dela para um local onde era uma nave da Terra que caiu, provavelmente para poder explicar. Quando ele explica que eu pegou mais informações sobre o que era a licantropia, e ele decide matar ela lá. Mas como vai matar ela? Como vai matar uma caçadora de lobisomens? Com lobisomens. Mas é uma alma. Como ele vai matar a alma da caçadora de lobisomens? Tirando a alma dos lobisomens para que a alma dos lobisomens mate a alma da caçadora de lobisomens. É pelo menos bem criativo. E, claro, ela não morre porque o parceiro dela chega e entrega a forma etérea de uma pistola que ela usa para matar os lobisomens. As almas dos lobisomens. Claro que nisso o vilão se revela, o Gamesh, e o parceiro dela consegue causar um certo estrago, mas não o suficiente para impedir que ele fugisse. E enquanto isso, o outro parceiro dela, que parece tentar protegê-la, falha. Mas claro, a moça é muito boa no que faz e termina o serviço. Na história, a gente termina aqui com uma ilustração desse mundo e tal.
E, um detalhe, essa é uma obra do Mozart Couto. Aqui no Brasil, muitas das pessoas que aprenderam a desenhar ali na década de 90, início dos anos 2000, deve se lembrar de vários materiais que eram publicados pela editora Scala, entre outras, onde você tinha, acho que a Opera Gráfica também tinha alguns, para ensinar a desenhar. E um dos mais famosos dessa época foi o próprio Mozart Couto. E aqui nós temos uma história feita por ele, demonstrando essa capacidade dele de estilo mangá. Se eu falar que eu acho o estilo dele bom, eu estaria exagerando um pouco. Ele é um ótimo artista, mas não acho que nessa categoria. Mas você percebe muito bem a competência do traço, da maneira como ele enquadra as cenas, e dos cenários, detalhes como as armas e tal. Ou seja, é uma obra nacional que provavelmente, eu não sei se ela foi republicada em algum outro local, eu vou tentar descobrir. Contudo, se ela não foi, acho que é interessante relembrar que ela está escondida dentro desse material japonês aqui. Então, foram duas histórias com lobisomens e universos futuristas de maneiras totalmente distintas. Mas eu acho que valeu a pena descobrir esses dois materiais. Então, se vocês tiverem interesse, acho que vale a pena pegar sim. É isso.